Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, o 011-3573-3500, que você pode agora enviar a sua mensagem. Nessa próxima segunda-feira, em todo o estado, principalmente nas principais sedes, nós estaremos distribuindo a nova aliança do pacto. Para você que quer mudança, para você que quer, sabe, se entregar mesmo, obedecer o que existe escrito na palavra de Deus. E tudo que você obedece, que está escrito na palavra de Deus, dá certo. Os heróis da fé, os homens do passado venceram porque obedeceram às direções divinas. E eu quero agora colocar as histórias, os depoimentos de pessoas que vieram aqui, fizeram um pacto com Deus e a sua vida foi uma vida abençoada. Seu Gesso, vindo aqui, fazendo uma aliança com Deus, o que aconteceu? Pastor, eu cheguei com a vida na miséria. E Deus me deu a direção de começar com 10 gelinhos, geladinho, chup-chup. E hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil, e só benção. Seu Gesso, quer dizer que se a pessoa vir, obedecer, dar ouvidos, praticar, a vida muda? Muda, com certeza. Certo. Dá tudo certo. Muito mais vai vir na sua vida. Deus abençoe o senhor, bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Davi. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Bispo, eu sou corretor de imóveis, atuo como imóveis de médio, alto padrão, e fiquei quase 2 anos sem fechar uma venda. Vivendo de quê? Na verdade, só não passei fome por causa de ajudas de familiares, né? Uma vergonha, fracasso total. Tentava, chegava perto, o quê? Escapava, desandava ou não aparecia cliente? Não aparecia clientes, não conseguia captar imóveis também daquilo que, né, eu tinha escolhido para trabalhar, então tudo travado, né? Triste, angustiado, né, por causa dessa situação, porque você, por exemplo, escola de criança atrasados, o colégio deles, né, e mal conseguindo se sustentar. E no início desse ano, eu firmei um pacto com Deus, peguei a aliança, falei, vou fazer tudo que esse altar mandar, né? Comecei a obedecer, logo no primeiro mês, fechei 2 vendas. Primeiro mês? Primeiro mês. E assim tem acontecido, todos os meses eu tenho conseguido fechar vendas, coisas grandes, coisas que, né, eu nem imaginava fechar, a gente está conseguindo fechar para a glória de Deus. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Seu Paulo, qual foi o resultado alcançado através de uma aliança que o senhor fez com Deus? Sim, esse ano que passou, né, pastor? A gente conseguiu fazer a reforma lá no salão, né? A gente conseguiu comprar todos os móveis novos, né? A gente conseguiu dar uma reforma muito boa. Então foi muito abençoado mesmo. Foi algo assim, foi forte mesmo. E há quanto tempo o senhor vinha lutando para conseguir alcançar? Já está há alguns anos já, pastor. A gente estava numa luta, fizemos uma aliança. Então começou a andar, né? Começamos a adquirir, né? Então tudo foi passo a passo, mas a gente foi adquirindo, fazendo aliança, né? A gente começou a conseguir, né? Conquistar novos clientes, conseguiu fazer a reforma. Então as coisas começaram a acontecer. O que não estava acontecendo antes começou a acontecer. Então, quer dizer, Deus começou a abrir as portas e foi dando ao senhor a condição de realizar aquilo que era um sonho antigo. Sim, senhor, com certeza. A gente sempre teve aquele sonho de ter reformado, de deixar bonito, né? Do jeito que a gente queria, graças a Deus, a gente conseguiu. Conseguiu realizar. Sim, graças a Deus. Reconhece que tudo isso é através de uma aliança com Deus. Com certeza. Tem o antes, né, da aliança e depois da aliança. Após, né, depois da aliança, as conquistas, né? Então, não tem como dizer que não, né? Veja, amigo, amiga que está nos acompanhando agora. De repente, você também tem projetos, propósitos, objetivos, como ele. E muitas coisas, às vezes, não dão certo, não é pela falta de condição, mas é pela falta de disposição de lutar e perseverar. Ele lutou, perseverou, fez um pacto com Deus e Deus abençoou, não é isso? Deus abençoe, muito mais vai acontecer. Deus abençoe. Seu nome? Antônio. E você, Antônio, o que aconteceu? Então, pastor, antes de chegar aqui na reunião, né, do congresso, minha vida era completamente destruída. Casamento destruído, financeiro, então nem se fala. Eu morava numa casa de aluguel,
Depois eu passei com a ajuda do meu sogro, né? Morar numa casa pior do que a que eu alugava de aluguel, né? Que eu morava de aluguel. Mas mesmo assim, pastor, foi mudando, as coisas foram mudando, né? Eu fui colocando em prática, arrumei um emprego, né? Esse emprego me propôs de eu ter o meu próprio negócio hoje, que é na área de vidro, né? O que eu não tinha hoje, morando de aluguel, depois de favores, hoje eu tenho minha casa, né? Casa mobiliada, tenho meu carro, um sonho, né? De ter um carro novo, zero, comprei. Tudo é o quê? É obediência. Você obedece, você conquista. Por quê? A obediência à palavra de Deus. Então, quando você coloca em prática, você tem tudo, né? Eu sempre falo uma coisa para minha esposa e para aqueles que estão perto de mim. A essência, primeiro mudar dentro. Ter o Espírito Santo, porque Ele que te dá a direção para você poder conquistar. E a conquista, ela vem e não perde, né? Ela cada vez mais vai aumentando. Com Deus estabelece. Estabelece tudo. Deus te abençoe mais e mais. Eu tenho dito a todas as pessoas aqui segunda-feira, coloque Deus acima de tudo e seja forte diante das dificuldades, dos problemas que vão surgir. Não é porque você vai vir aqui segunda-feira, vai pegar a sua aliança, tudo, olha, vai ser um mar de rosas. Mentira. Nós vamos enfrentar lutas, dificuldades e problemas, mas nós vamos vencer através da fé. Essa aí é a nova aliança do pacto que nós estamos colocando aqui no altar, estamos consagrando, estamos abençoando, santificando ela. Vai chegar nas suas mãos na próxima segunda-feira, dia 29, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Mais histórias de pessoas que fizeram um pacto com Deus. Assista e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Luiz Carlos. Seu Luiz Carlos. Aliança com Deus, vindo aqui segunda-feira, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, estava a situação crítica que a gente, sobre a alimentação, assim, era dificuldade bastante. Hoje, graças a Deus, Deus abençoou. A gente, como diz, eu consegui ter essa semana aí, eu tinha uma dívida de R$ 4.500, com 1.400 eu quitei a dívida de 4.500. Resolveu a situação? Resolvi a situação. Pode ser pequenininho para alguém, mas para o senhor era um gigante e o senhor venceu. Muito mais vai vir. Compensa a pessoa vir obedecer? Compensa, sim. Graças a Deus, hoje o rancho do mês é R$ 1.300. Para quem quase tinha só água na geladeira, hoje e tinha dívida em 2 supermercados, material de construção, e hoje, graças a Deus, quitei todas essas dívidas, não deu para ninguém mais. Deus abençoe o senhor, bem forte para o nosso Deus. Dona Alessandra, qual foi o resultado através do pacto com Deus? Quando eu cheguei na igreja, tem 4 anos atrás, eu trabalhava já para mim, só que estava tudo trancado, tudo amarrado. Então, eu comecei o pacto, fui aprendendo. Quando foi ano passado, aí eu fui trabalhar em empresa, depois voltei de novo. Aí, quando foi ano passado que eu fiz o pacto, primeiro dia do ano, da segunda-feira, e eu fiz aquele pacto na segunda. Quando foi na quarta-feira, eu conversei com a minha amiga, perguntei para ela, tu sabe de algum lugar para trabalhar? Acho que eu vou voltar a trabalhar, né? A senhora queria voltar a trabalhar para os outros. Aí eu conversei com ela, aí eu tinha feito na segunda, aí na quarta a gente conversou e fechamos a parceria. Aí quando foi, eu acho que no outro domingo, a gente já começou a viajar. E o mais incrível foi assim, que naquele final de ano, eu tive uma vontade de conhecer o Templo de Salomão. Eu disse, ai meu Deus, já é tão difícil, mas eu quero ir lá, quero conhecer. E o meu emprego fez com que eu fosse toda segunda, naquele mês que a gente fechou a parceria, a gente estava no templo. Então, praticamente, uma vez no mês, a gente vai no templo. Realizou o sonho? Realizei. Valeu a pena? Muito. E vale a pena permanecer no pacto? Vale a pena. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Muito mais vai vir. Amém? Qual o nome da senhora? Maria José. Conta para as pessoas aí, Maria José, o que Deus fez na vida da senhora. Não, Deus fez muita coisa, pastor. Depois que eu comecei, antes de eu ter Jesus, né, a vida era difícil, eu tinha emprego, 2 empregos não dava para nada, nem para pagar as contas, né? E depois fui ficando de bicos, né? Morava de aluguel, depois fui passar a morar de favor, né? Com a minha irmã.
E depois disso, eu conheci a igreja através de um testemunho que uma senhora estava dando na rádio, né? E a partir daí eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, se o Senhor é esse Deus que abençoa essa mulher, o Senhor vai me abençoar. Né? Fez um pacto com Deus. Um pacto com Deus, né? E a partir daí as portas foram se abrindo. No outro dia seguinte eu já estava com emprego na porta. E hoje? Hoje eu estou abençoada, hoje eu trabalho de corretora, sou autônoma, né? E Deus tem me honrado bastante. Esse ano eu fiz vendas que há 15 anos eu não consegui fechar. O lucro desse ano valeu por todos os anos atrás. E é isso? Esse ano valeu por 15? Por 15, né? E de janeiro para cá, tá? E está a benção mais chegando. E vai arrebentar muito mais. Amém. Que Deus te abençoe. Segunda-feira eu te aguardo aqui para mudança, para colocar em ordem a sua vida financeira. Você tem que pagar essas pessoas que você está devendo. As pessoas que estão te devendo vão te pagar. Você precisa levantar isso aí, porque tem gente que depende de você. Você não pode parar. Você é um líder, você é um gerente, você é uma pessoa responsável aí. Você que me assiste agora de qualquer lugar, ainda que você faça faxina, tem pessoas que dependem de você. Ainda que você trabalhe como um coletor, tem gente que depende de você. Você precisa da bênção de Deus na sua vida financeira. Você pode ter uma rede, uma cadeia de lojas. Se você não tem paz, se você não tem a bênção de Deus, problemas se levantam na sua família, no seu local de trabalho. Eu estou falando com pessoas que você diz assim, do nada, pastor Juliano, acontecem as coisas aqui. Parece que é uma confusão, não consigo acertar. Você precisa de um pacto, de uma aliança com Deus. E segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 19, essa aliança aqui com o nome do Senhor Jesus, que nós vamos estar te entregando. Dia 29 agora. Vamos à história de duas vencedoras, duas guerreiras, que fizeram um pacto com Deus. Olá, meu nome é Ângela, eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu cheguei na igreja, eu me via de uma forma bem inferior. Eu não tinha uma direção, eu cheguei doente, com problemas de saúde, eu cheguei recém-separada do meu ex-marido, com uma criança no colo, ela tinha 1 aninho. Eu me vi literalmente no fundo do poço. Eu lembro que na primeira semana que eu estava na igreja, começou uma campanha muito forte, que era para fazer uma aliança com Deus, se entregar. Primeira coisa que mudou foi dentro. Para quem, quando chegou, estava trabalhando sem receber salário, não tinha uma perspectiva, assim, nem a curto nem a longo prazo, de mudança, eu comecei a trabalhar na minha área, depois já me especializei, fui militar durante um período, comecei a trabalhar num centro de educação, comecei a fazer meu mestrado, conquistei, graças a Deus, a gente conquistou nossa casa, consegui montar meu consultório mesmo em meio à pandemia. Então, assim, Deus não me deixou faltar nada. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente faz realmente uma aliança com Deus, é isso que acontece. E, assim, o mais importante de tudo não foi o sonho que era minha família, minha vida financeira, minha vida profissional. O mais importante de tudo é o Espírito Santo. E eu te digo, assim, do jeito que eu fiz uma aliança com Deus, eu te convido, faça você também, porque não tem preço a paz, a alegria e essa plenitude espiritual que Ele te dá. Isso não tem preço. Meu nome é Jéssica Mamed, eu tenho 28 anos e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no pacto em final de 2020, eu estava com 2 empresas que dependiam da economia estar indo bem, uma na área de joalheria e outra no setor de turismo. E em virtude da pandemia, as coisas estavam muito incertas, né? Mas quando eu comecei o pacto, eu segui as instruções, eu tive fé, confiei em Deus e desde o começo eu tinha certeza que tudo ia dar certo, independente do que estava acontecendo no mundo. Então, no final do ano de 2021, eu fiz um propósito com Deus
de que 2022 seria um ano de conquistas, seria o melhor ano da minha vida, um ano de fato memorável nessa área. E acreditei. As coisas aconteceram mais rápido do que eu esperava, eu não fiz um pedido específico, eu só confiei que Deus faria aquele desejo, realizaria para honrar o nome dele, para que eu pudesse honrar o nome dele. E o Espírito Santo me deu a tranquilidade de enfrentar os desafios, que são muitos. Quem é empresário, quem empreende sabe, mas o Espírito Santo o tempo todo me tranquilizou de que as coisas dariam certo. Era trabalhar e confiar. Em 2022, a minha empresa, ela faturou todos os meses, não teve nenhum mês em que eu faturei menos do que o mês anterior. A joalheria também teve um crescimento, nós viemos para um endereço excelente, um showroom do jeito que eu sempre esperei. A minha outra empresa com recorde de faturamento, então realmente Deus honrou e o Espírito Santo fortaleceu para que tudo desse certo, nós confiássemos que tudo daria certo. Na força do seu braço você vai cansar. Você tenta resolver com a sua inteligência, com a sua capacidade, mas tem problemas que você enfrenta na empresa, na sua vida financeira, na sua casa, que você percebe que vai além das suas forças. Você está juntando um dinheiro para uma reforma, aparece de um lado uma situação, bate o carro, cai todo mundo doente. Aquele funcionário que você conta com ele, que é o seu braço direito aí na empresa, ele não consegue, sabe, de uns tempos para cá, parece que ele virou a cabeça. O mal sabe falir. Você que está me assistindo agora e perdendo tudo, tem algo errado. Não aceite essa situação. Ah, mas foi um investimento. E quem te levou a fazer esse investimento? Quem criou a situação? Será que é Deus que quer que você perca? Se tem uma coisa que a senhora, o senhor, você precisa saber, é que Deus é um pai. E você, como pai, a senhora, como mãe, quer o melhor para o seu filho. Como é que pode passar pela cabeça do ser humano que Deus quer o nosso mal? Deus quer que você vença. Deus quer que você prospere. Eu quero colocar agora, assista a história desse senhor, seu Francisco, se eu não me engano é o nome dele. Daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco. Como que aconteceu do senhor chegar aqui segunda-feira, aliança, pacto com Deus? Foi assim, pastor, a primeira vez que comecei a vir na segunda, né, que eu não vinha. Aí eu estava vindo o programa da rádio e eu escutei e eu estava precisando naquele dia. E já naquele dia, faz uns 3 anos atrás, Deus honrou bastante, graças a Deus. Foi assim, um negócio, tudo bem diferente no meu trabalho, coloquei minhas dívidas tudo em ordem, não devo nada para ninguém mais. Você estava devendo? Estava devendo bastante. Estava angustiado com a situação, problema. E eu até saí de casa, que eu moro em Santa Marta, estava vindo sem direção, assim. Aí eu estava vindo e escutando o rádio no carro, eu cheguei até meio atrasado, estava passando no corredor. E eu entrei no corredor e Deus, aquele dia, me deu a resposta. Então, naquele dia, aí eu continuei, né? Mas eu não fui fiel com Deus 100%. Eu não sabia ter aquela história de colocar, eu era primeiro e Deus era segundo. Então, eu fazia as coisas todas para Deus depois. Então, a minha vida caiu de novo. E a partir do dia que eu tomei a decisão de Deus em primeiro, em tudo, pastor, Deus tem honrado assim, sabe todas as coisas. Eu trabalho sem esquentar a cabeça, pago meus compromissos, tudo em ordem. Todas as coisas assim, anda diferente, aquela paz que Deus te dá, você vai na certeza, sabe? E fluindo, não falta, sabe? Você tem tanto, precisa de tanto, Deus apresenta mais. Então, isso nunca aconteceu na minha vida. E aquela segurança, então, eu falo para a pessoa que não acredita, assim, na reunião da segunda-feira, faça um propósito e seja verdadeiro com Deus. Primeiro, verdadeiro. Não é hora sim, hora não, é verdadeiro 100%. Que Deus não deixa você sofrer, não deixa você passar vergonha nenhuma. Porque a vergonha não vem de Deus, porque Deus, Ele quer você inteiramente para Ele. E foi o que eu fiz. A partir do dia que eu tomei essa decisão, fechei contratos maravilhosos, pessoas, Deus apresentou as empresas de fora para me prestar serviço, que eu não tinha empresas grandes, empresas boas, que, sabe, pessoas assim, um respeito comigo, na minha vida profissional diferente, que eu não tinha esse respeito.
Deus transformou, viu, pastor? E eu creio, sabe o quê? Que é assim, você tem que plantar, você tem que preparar, que nem o pastor falou hoje mesmo, a base, quem que é a tua base? Deus. Primeira coisa, a tua base tem que ser Deus. Venha o que vier, a tua base tem que ser Deus. A partir de tu colocar isso aí, muda assim, né? Amém, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, sabe, pastor? Deixa eu falar aqui com essa pessoa que está, tanto você que está me assistindo, como você que está ouvindo a rádio, como um dia o seu Francisco estava ouvindo. Ele estava acompanhando como você está agora e tomou uma decisão. Ele veio buscar, conseguiu pagar as dívidas, conseguiu colocar a empresa em ordem, e é isso que vai acontecer com você também. Nós vamos entregar nas suas mãos essa aliança e você vai obedecer. Você ouviu e prestou atenção nas palavras. A partir do momento em que ele colocou Deus acima de tudo e foi verdadeiro, Deus mudou a vida dele. Mudou a dele e vai mudar a sua também. Que Deus te abençoe. Tanto eu como ele te aguardamos aqui. O seu nome? Ana Augusta. Qual foi a virada depois que fez aliança com Deus? Bispo, eu cheguei aqui derrotada, formada, falando 2 idiomas e desempregada. Eu me vi praticamente implorando para ser contratada numa empresa que eu fiz estágio não remunerado. E aqui no congresso eu recuperei a autoconfiança, recuperei a força, passei a acreditar em mim, abri a visão e voltei para a minha área de formação depois de um tempo trabalhando com vendas. Você é formada em quê? Eu sou formada em hotelaria e me especializei em hotelaria hospitalar. E aí eu voltei do zero para a minha área de formação, de um emprego para o outro muito rápido, meu salário foi dobrando. E, paralelo a isso, eu tive uma ideia, uma inspiração que eu nem dei tanta importância, mas eu coloquei em prática, que foi um blog. E desse blog, 2 meses do blog no ar, eu comecei a ter convites para ministrar palestras, comecei a dar aula de pós-graduação, vi uma oportunidade de fazer disso o meu negócio e hoje é a minha atividade principal. E, bispo, assim, teve um momento que, nesse período que o meu salário foi dobrando, eu atingi um patamar que eu me acomodei. E eu achei que eu não precisava mais fazer o pacto. E aí eu quebrei o pacto, a minha vida foi só declinando, tanto profissional quanto financeira. E eu me envolvi em dívida, metade do meu salário líquido era para pagar empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. Eu nem sei explicar para o senhor como que eu me envolvi nessa... Embaraçou toda. Totalmente. E aí eu voltei a trabalhar com a minha empresa para complementar a renda. E aí eu parei e pensei, falei, poxa, eu estou trabalhando mais para ganhar mais, isso é o natural. Eu sei que Deus é sobrenatural, voltei, refiz a minha aliança com Deus com o objetivo de trabalhar menos e ganhar mais. E é isso que tem acontecido. As dívidas eu já paguei tudo, hoje eu faço meu horário, trabalho viajando o Brasil todo, ministrando consultoria, palestras, cursos, tenho várias fontes de renda. E o meu maior bem é a paz e ter tempo livre, eu não sou mais escrava do trabalho. Deus abençoe. Eu te aguardo aqui. Você nota que quando você faz um pacto com Deus, as coisas, passo a passo, começam a dar certo. Eu não acredito em nada a curto prazo. Tudo tem que ter um planejamento, tudo você tem que obedecer, confiar, esperar o tempo certo para Deus te abençoar. Isso aí é a prova viva. Pagou as dívidas e mudou tudo através da fé. No domingo, nós teremos um evento muito importante em toda a Igreja Universal e nós estamos dando uma pedra a todas as pessoas. O nome desse evento é Colocando uma Pedra sobre o Seu Passado. Quantos estão me assistindo agora e que você vive ainda angustiada, traumatizada, triste? Sabe, você não consegue superar uma perda. Se levantar, prosseguir. Você vai sair dessa, que neste domingo, ou às 7, às 9h30, às 15 e às 18 horas você esteja conosco. Assista e que Deus te abençoe. Todo mundo tem um passado. Para alguns, o que aconteceu de ruim foi tão intenso que parece que foi hoje. Não deveria ser assim. Mas parece que o que aconteceu lá atrás é o problema mais atual da sua vida. E a sensação que você tem é que isso nunca será superado. É verdade que você não pode mudar o seu passado. Mas é mentira que você não pode superá-lo. Chegou a hora de definitivamente vencer o seu passado
Domingo, 28 de janeiro. O Domingo da Pedra sobre o Passado. Às 7, às 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal.